A história de José do Egito. José era o filho favorito de Jacó, nascido de sua amada esposa Raquel. Jacó tinha 12 filhos, mas José era o 11º, e por ser filho de sua velhice e de sua esposa amada, ele o tratava de maneira especial. Ele deu a José uma túnica de várias cores, que simbolizava sua preferência sobre os outros filhos. Isso provocou grande inveja e ressentimento entre os irmãos de José, que começaram a odiá-lo. Além disso, José era um sonhador. Desde jovem, ele começou a ter sonhos estranhos, que pareciam indicar que um dia ele teria um papel de destaque sobre seus irmãos. Em um de seus sonhos, ele viu-se no campo amarrando feixes de trigo, e o feixe dele ficava de pé, enquanto os feixes de seus irmãos se curvavam diante dele. Isso fez com que os irmãos ficassem ainda mais irritados com ele. Em outro sonho, ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando diante dele. Mesmo seu pai, Jacó, repreendeu José por contar esse sonho, embora guardasse a situação no coração, percebendo que havia algo especial sobre ele. A relação entre José e seus irmãos estava se deteriorando a tal ponto que os irmãos planejavam uma forma de se livrar dele. Certa vez, Jacó enviou José para procurar seus irmãos que estavam pastoreando o rebanho em um campo distante. Quando os irmãos viram José se aproximando com sua túnica colorida, começaram a conspirar contra ele. Inicialmente, pensaram em matá-lo, mas o irmão mais velho, Ruben, sugeriu que o colocassem em uma cisterna vazia, pois ele planejava resgatá-lo mais tarde. No entanto, enquanto Ruben estava ausente, os irmãos mudaram de ideia e venderam José a um grupo de mercadores ismaelitas que iam para o Egito. Eles receberam 20 moedas de prata em troca. Para enganar Jacó, os irmãos pegaram a túnica de José, a mancharam com sangue e a levaram até o pai, dizendo-lhe que José havia sido atacado por uma fera. Jacó ficou profundamente abalado e lamentou a morte de seu filho por muitos dias. No Egito, os mercadores venderam José a Potifar, um oficial de Faraó e comandante da guarda real. Potifar logo percebeu que José era um homem abençoado por Deus, e tudo o que ele fazia prosperava. Com o tempo, Potifar confiou a José a administração de sua casa e de seus bens. No entanto, a esposa de Potifar, atraída por José, tentou seduzi-lo. José, porém, resistiu firmemente às suas investidas, afirmando que seria um pecado contra Deus e contra seu senhor. Ela, furiosa com a recusa, acusou José falsamente de tentar atacá-la. Potifar, acreditando em sua esposa, mandou José para a prisão. Na prisão, a presença de Deus continuou a ser evidente na vida de José. O carcereiro-chefe percebeu que tudo o que José fazia prosperava e, por isso, colocou-o como responsável por todos os outros prisioneiros. José ainda tinha a capacidade de interpretar sonhos, um dom dado por Deus. E foi isso que aconteceu com 2 prisioneiros que serviam diretamente a Faraó, o copeiro e o padeiro. Eles tiveram sonhos misteriosos e José os interpretou com a ajuda de Deus. O copeiro sonhou que um ramo de videira crescia e dava uvas, que ele apertava na taça de Faraó, enquanto o padeiro sonhou que carregava pães sobre a cabeça, e as aves comiam os pães. José interpretou que o copeiro seria restituído ao seu cargo, enquanto o padeiro seria enforcado. José pediu ao copeiro que, quando fosse restituído ao seu cargo, se lembrasse dele e falasse a Faraó sobre sua situação, mas o copeiro se esqueceu de José, deixando-o na prisão por mais 2 anos. Durante esse tempo, José continuou confiando em Deus, apesar de sua condição difícil. 2 anos depois, Faraó teve 2 sonhos perturbadores, e nenhum dos sábios do Egito conseguiu interpretá-los. Em um dos sonhos, ele via 7 vacas gordas que surgiam do rio Nilo e pastavam à vontade. E depois, 7 vacas magras surgiam e devoravam as vacas gordas.
No outro sonho, 7 espigas cheias de grãos eram consumidas por 7 espigas mirradas. Quando o copeiro se lembrou de José, ele falou de sua habilidade em interpretar sonhos e, imediatamente, Faraó mandou chamá-lo. José, diante de Faraó, explicou que os sonhos eram uma mensagem de Deus. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias representavam 7 anos de fartura, enquanto as vacas magras e as espigas mirradas indicavam 7 anos de fome severa. José aconselhou Faraó a escolher um homem sábio para administrar os recursos durante os anos de abundância, de modo que o Egito pudesse sobreviver à fome. Faraó, impressionado com a sabedoria de José, o colocou como governador do Egito, com autoridade sobre toda a terra, exceto sobre ele mesmo. Nos anos seguintes, José implementou um sistema de armazenamento de grãos durante os anos de abundância. Quando a fome chegou, ela afetou todas as terras ao redor, incluindo Canaã, onde Jacó e seus filhos moravam. Jacó, ouvindo falar de grãos no Egito, enviou seus filhos para comprar alimentos. Quando os irmãos de José chegaram ao Egito, não o reconheceram, mas ele os reconheceu imediatamente. Para testar os irmãos, José tratou-os com dureza, acusando-os de serem espiões e exigindo que trouxessem seu irmão mais novo, Benjamim, para provar que não eram mentirosos. Durante essa confrontação, José manteve Simeão como prisioneiro. De volta a Canaã, Jacó relutou em enviar Benjamim, mas a fome estava ficando mais grave e ele acabou permitindo que o filho caçula fosse. Quando os irmãos retornaram ao Egito com Benjamim, José os recebeu em sua casa e preparou um grande banquete. Ele deu uma porção maior a Benjamim, o que causou desconforto entre os irmãos, mas José, sem revelar sua identidade, manteve a situação sob controle. Ele então fez um novo plano para testar a lealdade dos irmãos. Mandou esconder sua taça de prata no saco de Benjamim e os acusou de roubo. Quando os irmãos voltaram, desesperados, José os confrontou, mas diante de sua sinceridade e arrependimento, ele revelou sua verdadeira identidade. Ele os abraçou, perdoou-os e os consolou, dizendo que tudo o que aconteceu era parte do plano de Deus para preservar a vida deles durante a fome. José, emocionado, mandou que seus irmãos voltassem para Canaã e trouxessem Jacó e toda a sua família para o Egito. Quando Jacó soube que José estava vivo, ele ficou surpreso e, ao ver seus filhos retornando com o carrinho de Faraó, ficou extasiado. Jacó e sua família se mudaram para o Egito e Faraó os recebeu bem, oferecendo-lhes a terra de Gósen, onde prosperaram. Antes de morrer, Jacó abençoou seus filhos, incluindo José, e também seus netos, Manassés e Efraim, filhos de José. Ele abençoou Efraim, o mais jovem, dizendo que ele seria maior do que Manassés, o mais velho. José, com pesar, tentou corrigir seu pai, mas Jacó insistiu que assim deveria ser. Após as bênçãos, Jacó faleceu e foi enterrado na terra de Canaã, no túmulo de seus pais. José também morreu muitos anos depois, mas antes pediu que seus ossos fossem levados de volta a Canaã, quando Deus cumprisse sua promessa de libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. A história de José é uma das mais tocantes e inspiradoras da Bíblia. Ela nos ensina sobre a soberania de Deus, que usa até mesmo o mal e a traição para cumprir seus propósitos. A fidelidade de José a Deus, sua perseverança nas adversidades e sua disposição para perdoar seus irmãos nos mostram um exemplo de caráter cristão digno de ser seguido. A vida de José revela como Deus transforma situações de dor e sofrimento em bênçãos, e como ele usa as circunstâncias para cumprir sua vontade divina. A história de José é um testemunho poderoso de como Deus age de maneiras inesperadas para cumprir seus planos. Mesmo sendo traído, rejeitado e injustiçado,
José nunca perdeu sua fé em Deus. Sua vida nos ensina que, por mais desafiadoras que as circunstâncias possam ser, há um propósito divino maior em ação. José, em sua jornada, não apenas salvou a vida de muitos, mas também restaurou o relacionamento com seus irmãos, mostrando que o perdão é uma chave para a verdadeira libertação e reconciliação. Ele entendeu que tudo o que aconteceu em sua vida, desde as dores até as vitórias, foi parte de um plano maior de Deus para a salvação de muitos. Que possamos aprender com o exemplo de José. Confiar em Deus, mesmo quando não entendemos os motivos das adversidades, e lembrar que Ele pode transformar até as situações mais difíceis em oportunidades para algo grandioso. A história de José nos ensina que, por mais difíceis que sejam as provações, Deus sempre tem um propósito maior. José foi traído, vendido e preso injustamente, mas sua fidelidade o levou à exaltação no tempo certo. Assim como ele, precisamos confiar que Deus está no controle e que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal Raiz da Fé para mais reflexões que fortalecem sua caminhada com Deus. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo e ative as notificações. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.